Dia 19 do jejum de 40 dias, chegando aí perto do meio, né? Então hoje vamos fazer uma meditação sobre o jejum em Salmos, né? Não tem como falar tudo. Eu encontrei muita coisa, existe muito conteúdo falando sobre o jejum no livro de Salmos. Então, os salmistas gostavam muito de jejuar e falar do jejum. Em Salmos, no capítulo 35, no versículo 13, Davi vem nos falar aqui sobre jejum de arrependimento. E aqui é um jejum também de cura de doença. Então a pessoa diz, a pessoa doente não pode jejuar. Mas é bíblico. O jejum é usado também, segundo a Bíblia, para cura de doenças. Então, aqui está escrito, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Então, ele estava orando aqui pela enfermidade de outra pessoa, né? Portava-me como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chorava por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam. Então ele estava jejuando pelos seus inimigos. Esse jejum de Davi aqui no Salmos 35, 13, é um jejum pelos inimigos, pelo arrependimento. Então ele chamava essa perseguição desses inimigos de enfermidade dos inimigos. Então eles estavam enfermos. Quanto a mim, quando estavam enfermos. Então essa possessão demoníaca dos nossos perseguidores é tratado por Davi como uma enfermidade que eles estão passando, por isso estão agindo loucamente. Podemos dizer uma enfermidade mental, porque não tinha sentido perseguir um escolhido de Deus, como era o caso de Davi. Então era uma enfermidade mental, ou seja, uma possessão demoníaca, onde a pessoa está perseguindo. Então Davi vestia panos de saco, né, se humilhava a própria alma e buscava ali, clamava a Deus para que Deus intervisse nessa situação. Então isso nos mostra que o jejum realmente não muda a Deus, mas faz com que Deus intervenha na situação de perseguição com os nossos inimigos. Agora em Salmos 69, 10, ele vai nos dizer sobre um jejum de humilhação, né? Igual o outro já falava de se auto-humilhar, né? Porque eu não sou nada, eu não faço nada, eu não posso nada. Se Deus não intervir, nada vai mudar. Então, Salmo 69, 10, jejum como sinal de humilhação. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isso se tornou em afronta contra mim. 69. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afronta. Então é quando os nossos inimigos usam o nosso jejum para também nos afrontar e dizer, olha, agora está jejuando, olha só, está usando pano de saco. Então o inimigo é capaz até de zombar do seu jejum de arrependimento, de humilhação, de santificação por eles, e eles ainda usam isso para te atacar, para te agredir. É muito forte essa passagem quando a gente vê que o inimigo joga tão sujo assim para nos fazer desistir da meta, que é fazer com que os nossos inimigos se convertam, se arrependam. Um caso que aconteceu isso do inimigo se converter, se arrepender, foi com Paulo, né? Saulo de Tarsis. Ele realmente era um perseguidor cristão, matava cristãos e ele se arrependeu, né? Então vale a pena sim. E Paulo se tornou um dos maiores escritores do Novo Testamento. E ele era um perseguidor, alcançado por jejuns dos cristãos que estavam sendo perseguidos e mortos por eles. Então é orar e jejuar por nossos inimigos, nossos perseguidores que têm nos afrontado, é
parte bíblica. Em Salmo 109 também ele vai falar sobre jejum, né? 109, 24. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece, e ainda lhes sou como opróbrio. Quando me contemplam, movem as cabeças. Então, eu estou jejuando, eu estou fraca, meus joelhos estão vacilando, e ainda assim usam isso para me afrontar, para zombar mais ainda de mim. O corpo enfraquecido pelo jejum diante de Deus. Então, o salmista que clama a Deus por socorro, porque ele está sendo zombado porque está jejuando, porque está buscando, porque está se arrependendo. Então, como a gente estava falando aqui muito sobre jejum de arrependimento dos inimigos, também da própria pessoa vítima de perseguição, e que a sorte dela precisa mudar, né? Agora vamos falar de jejum de confissão de pecados. Salmo 51. Salmo 51, o jejum de confissão de pecados. São salmos que as pessoas podem usar durante jejuns, né, para oração, para meditação. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Então esse é o Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter possuído a mulher, a Batseba. Então, Davi sabia do seu pecado, ele estava ali realmente confessando, o seu pecado estava ali diante dele, era uma opressão contra ele, e ele clamava a Deus por misericórdia e jejuava também por misericórdia. Então, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença. Então, esse Salmo 51, ele tem tudo a ver com uma pessoa que não culpa ninguém. Não é a mulher que me seduziu, não foi o Urias que não fez o papel dele. Eu errei, eu fiz o pecado, eu corri atrás, eu quis, eu desejei que não devia. Então, a pessoa realmente assume a responsabilidade pelos seus erros e confessa a Deus e pede o perdão de Deus. Então, o vitimista é aquele que tenta sempre achar alguém outro para culpar. Não, eu sou responsável, né? Então, essa pessoa que toma sobre si a sua cruz, toma sobre si as suas culpas, ela é uma pessoa independente, ela é uma pessoa liberta do mundo e liberta dessas conversinhas aí de querer sempre achar um narcisista, um psicopata, alguém para culpar. Quando, na verdade, devemos sempre olhar para dentro de nós o que eu fiz para que isso acontecesse. Então, ele andou fraco, por isso que ele caiu. Em Salmo 32 também, é um salmo de confissão de pecado, de arrependimento, onde a pessoa realmente confessa que errou, confessa que estava em pecado. Ele já fala sobre confissão e perdão, né? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu ainda guardava em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Então, quando eu ficava ali quieto,
né, não confessando meu pecado, vou ficar quietinho, ninguém pode saber. De como eu afrontava, de como eu gritava, de como eu respondia, de como eu era agressiva, de como eu era indiferente. Então, eu confesso que a minha parte, que eu errei. Então, eu tenho que confessar e gritar aos quatro ventos que eu errei mesmo, que eu pequei mesmo. Porque se eu ficar encobrindo, ele fala aqui que depois que ele parou de guardar em silêncio, ele estava doente, né? Ele estava com os ossos doentes. Então, é praticamente como se fosse um câncer de ossos, porque a pessoa guarda para dentro de si a parte de que ela errou também. Eu errei. Eu tenho que abrir a boca e confessar. Porque de dia e de noite a mão do Senhor pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estilo. Agora, sabe aquela pessoa sem humor nenhum, que você conversa e só terebaixa, que te deixa mal? É uma pessoa ali escondendo, guardando sua responsabilidade nas tragédias da vida que aconteceram na vida dela. Então, coisas más acontecem, mas quem tem Deus não cai. Quem tem Deus continua confiante, com fé, andando para frente, firme. Ah, mas eu perdi milhões. Não importa. Tem gente que não tem nada e está feliz, está grato. Se você está no deserto, você teve que abrir mão de tudo que existiu no Egito. Você mal consegue carregar uma mochila. E aí você quer reclamar? Não. Essa pessoa que reclama de prejuízos que teve, ela ainda... É insuportável conversar com gente assim. Insuportável. A pessoa que não admite que errou também, né? Todos erram, ninguém é perfeito. Então, ela é doente, vive com dores, né? Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder te achar. Até na transbordar das muitas águas estas não lhe chegarão. Então, mesmo que um rio transborde, as águas não vão chegar ali, a inundação, a enchente não vai chegar, porque ele está blindado pelo Senhor, porque ele sempre confessa sua parte do erro, né? Para haver pecado, sempre é necessário haver mais pessoas. Então, é fácil culpar os outros. Não. Se isola e fala, eu também tenho responsabilidade. Primeiro, que eu não deveria andar com pessoas erradas, com influências erradas. Segundo, que eu não deveria nem querer culpá-las, porque eu que decidi andar ali, eu decidi seguir os conselhos ímpios. Leia o Salmo 1, que fala que bem-aventurado o homem que não anda no caminho, que não se detém, que não nem menciona, mas sim, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Que é o que você que assiste esse vídeo faz, você medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então isso vai aos poucos te purificando a mente para você entender que nada é dos outros, é tudo você que tem feito errado para estar vivendo, às vezes nessa lamaçal de tristeza e dor. Então, continuando aqui, tem o Salmo 6 ainda, que é um clamor de angústia também, de pessoa que busca arrependimento. E aí agora a gente vai pular para os salmos de consagração, onde a pessoa busca ali um contato íntimo, verdadeiro com Deus. Salmo 42 é um salmo de consagração, onde a pessoa quer estar cheia do Espírito, viver a plena vontade de Deus, ser instrumento de Deus. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Ou seja, o alimento dele aqui já é somente as lágrimas. Então, ele está num jejum tão forte que somente as lágrimas lhe molham a boca, servem de alimento. Então é um jejum realmente de
santificação onde ele busca e ainda é zombado, né? Então, toda vez que a pessoa verdadeiramente está jejuando por um propósito justo, ele vai ser zoado, ele vai ser zombado pelos seus inimigos. E às vezes as pessoas de sua própria casa vão se levantar. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Davi estava longe do templo e ele estava ali orando para estar de novo próximo à casa de Deus. A minha alma anela por servir-te no seu templo. Então esse é um clamor para estar mais perto do templo, mais perto da casa de Deus, mais perto de estar onde estão adorando a Deus. Isso acontece muito quando a pessoa está longe de um lugar de santificação. Salmo 63 também vai falar sobre esse jejum de sede de Deus, esse jejum de crescimento espiritual, de estar mais próximo de quem está crescendo espiritualmente. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome louvarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Aqui ele está falando sobre o tutano, que é o miolo do osso, né? E da gordura também. Então, quando ele se fartar espiritualmente do melhor de Deus, que é o mais saudável de Deus, né? Hoje em dia já estão voltando, que essa é a parte mais saudável para o nosso corpo, para o nosso... Então, esses óleos que a gente compra, finados, né? São todos finados, eles fazem muito mal para a nossa saúde. Então, a gordura correta é essa gordura animal, né? 143. Pedido de direção e resposta de Deus na aflição. Então, aqui são realmente pedidos de resposta para que Deus nos responda e nos dê de direção em meio a situações de perseguição, né? Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça, e não entres em juízo contra o teu servo. Então ele já vê o juízo de Deus vindo sobre ele, porque todos se voltaram contra ele. Porque à tua vista não se achará nenhum justo, nenhum vivente. Então, se o Senhor me reprovar a mim, ninguém mais sobra. Porque eu tenho feito tanto pelo Senhor, e ainda assim o Senhor permite essa perseguição. Então, se for assim, não vai sobrar mais ninguém sobre a terra, né? Então, o Salmo aqui quer dizer isso, que Davi já estava fazendo tanto pelo Senhor, e ainda assim era tão perseguido e quase morto, que se ele não fosse aprovado por Deus, quem seria? Quem poderia ser? Porque ele não vê mais ninguém buscando tanto em santificação quanto ele próprio, né? Normalmente quem jejua escolhe um salmo de confissão, como o 51, um de sede de Deus, como o 63, e um de intercessão, como o de 35, né? Então, esses são salmos, alguns salmos, né? Eu poderia aqui ainda falar do Salmo 6, 32, 38, 51, tem o 42, 63 já falei, 84, 143 também já falei. Aí temos alguns versículos ainda. Salmo 35, 13, Salmo 109,
24. São vários, assim, os salmos, eles são muito bons para usarmos em jejum, em humilhação, porque ele realmente se coloca ali, ele escreve como é estar abatido, estar perseguido, estar buscando a presença de Deus e ainda assim ser perseguido. Eu acredito que Jesus usava isso também no seu jejum de 40 dias, onde ele ainda foi perseguido, onde o inimigo ainda teve coragem de ir lá tentar ele nas suas maiores fraquezas naquele momento, e Jesus ali buscando a sua perfeita santificação. Então, não podemos nos enganar com vozes que ouvimos durante o período de jejum. Às vezes é o inimigo soprando propostas que não são de Deus. Por isso que o jejum no deserto, como fez Elias e como fez o próprio Jesus, ele é bom porque você se isola do mundo e das pessoas e ninguém vai ficar te criticando, né? Mas cada um faz do jeito que dá e consegue. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.